Vereador Antenor Teixeira, muito digno vice-presidente desta casa, que por hora ocupa a presidência dos trabalhos, colega vereador Edmar Fagundes, secretário da mesa, demais vereadores, quero aqui especialmente cumprimentar o José Benite, seja bem-vindo a esta casa, ao Ernesto, também a Márcia Chimendes, não se encontra mais, está lá a Márcia, e o meu Hugo, funcionário público do DAEB. Quero aqui também registrar a presença do Flaubiano, que amanhã, sexta-feira, estará de aniversário, esse grande líder comunitário do bairro, lá do bairro Malafaia. Quero, inicialmente, fazer uma extensão da fala do vereador Geraldo Saliba, que eu achei uma fala bem interessante, vereador Rafael Fuca. O vereador Geraldo Saliba trouxe uma novidade para a Câmara de Vereadores e precisa ser destacado, que é o patrulhamento de metade de uma rua. Isso eu não tinha ainda visto alguém registrar aqui, vereador Saliba, e sem dúvida nenhuma um fato inusitado, dos tantos outros que a gente está acostumado a acompanhar. Mas, vereador Rafael Fuca, mesmo que a prefeitura tivesse uma única máquina, não seria de bom grado, de bom senso, que esta máquina patrulhasse a metade de uma rua e a metade dessa rua fosse a casa do secretário. Mesmo que tivesse uma única máquina, que não tem, porque na época dos desfiles a gente vê as máquinas desfilando, Avenida 7, e me parece que é mais de uma. Inclusive tem motoristas para elas quando descem aqui. Então, que tivesse uma única máquina, Antenor Teixeira, não seria de bom grado, de bom senso com a população de Bagé, que paga seus impostos, que essa máquina patrulasse a metade da rua, no que compreende, como falou o vereador Geraldo Saliba, trouxe fotos aqui para provar, apenas o trecho que corresponde à casa do secretário. É sem dúvida nenhuma um fato que precisa ficar registrado na manhã de hoje. Acompanhando as posições do diretor do DAEB, diretor Kival Pareira, na entrevista coletiva, acredito que a Câmara de Vereadores, na manhã de hoje, possa dar uma resposta para os veículos de comunicação, para a população em geral, do que pensa a Câmara com relação ao que falou o diretor do DAEB. O diretor do DAEB é filiado ao PT, é secretário do PT indicado pelo prefeito do PT, para que ninguém queira, no meio do caminho, dizer, não, foi ele que fez, não foi meu partido, não, foi o partido que fez. Vejam bem, o diretor do DAEB está fazendo exatamente aquilo que faz o governo do PT. É a cartilha federal nacional sendo aplicada em Bagé. A Dilma aumentou o valor da luz, aumentou o valor do gás, aumentou o valor da gasolina, cortou os direitos trabalhistas e, para fechar a conta, o PT de Bagé aumenta o valor da água, porque faltava água, né? Aumenta o valor da água. O diretor do DAEB não tem o apoio dos funcionários do DAEB. É importante a população entender que os funcionários do DAEB não são responsáveis pelas medidas do diretor. O diretor do DAEB, o senhor Pareira, assinou um TAC. O que é um TAC? É um termo de ajustamento de conduta. O TAC é um instrumento extrajudicial onde se compromete a autoridade pública com os promotores de justiça. É um instrumento administrativo.
qualquer procuradoria jurídica, por mais limitada em conhecimento que seja, sabe que um governo não pode assinar um TAC, que prefeito nenhum pode assinar um TAC, deve assinar um TAC, porque o TAC compromete sim a administração a ponto de que, se não cumprir o que está estabelecido de acordo com ambas as partes, o governo e o gestor está sim cometendo, de fato, uma irregularidade por descumprir um acordo judicial. Mário, tu sabe disso, Mário Brião. Qualquer um sabe que não se assina TAC, mas não é que o diretor, que acredito que tem a procuradoria jurídica no DAEB, o diretor do DAEB vai ao Ministério Público e assina esse TAC. E vamos ao conteúdo do TAC, vereador Antenor Teixeira. Significa o seguinte: a prefeitura, o DAEB, que já deveria muitos anos atrás, desde 2006, já deveria cobrar a tarifa de água, e não cobra, porque ganha mais dinheiro cobrando por metro quadrado. O DAEB deveria implementar a tarifa, que vejam bem, desde 2006 não implementaram. Além de implementar a tarifa, se caso não implementasse, deveria aumentar o valor. É isso que ele assinou aqui, senhores. Ele assinou um documento que diz o seguinte: não tendo tarifa, aumente-se o valor do contribuinte, o contribuinte vai ter que pagar mais, que se implemente, vereador Antenor Teixeira, o recálculo das áreas construídas. O que ele fez? Ele fez o seguinte, em resumo, para a população: para que ele não respondesse o processo, ele assina um termo de ajustamento de conduta para as pessoas terem que pagar mais. Para que ele se preserve, Hugo, por não ter feito, vereador esquerdo, por não ter agido, por não ter tido competência de implementar a tarifa no município de Bagé e fazer a pior gestão na história desse município, a pior, porque eu não conheço, inclusive não conheço no Rio Grande do Sul, um diretor que não tenha conseguido fazer 2 barragens, não é uma, 2. Sim, porque não fez a da Arvorezinha e não vai fazer. Objeto de vergonha para o município, de fraude, de roubo, de malversação do dinheiro público, de descaminho da nossa verba pública. O que ele faz? Para arrecadar mais, ele vai lá e assina o TAC. Vejam bem o que ele fez, ele assinou um termo de ajustamento de conduta dizendo o seguinte: como não conseguimos implementar a tarifa e a população tem que pagar mais em cima do cálculo das áreas, nós vamos assinar um termo de ajustamento de conduta, e para que ele não receba o processo, a população vai ter que pagar na sua conta de água um valor maior. E lógico que ele vai usar isso aqui, Hugo. Vai dizer que a culpa é do TAC, do Ministério Público, mas ninguém pegou a mão dele e fez ele assinar o documento, ele fez de vontade própria. O Ministério Público não obriga governo nenhum a fazer termos de ajustamento de conduta. O que acontece é que, se tu não assina o TAC, o Ministério Público pode sim entrar com ação contra a autarquia e fazer a discussão, porque entrar com uma ação não quer dizer que tu está condenado, tu tem o dever de fazer a tua defesa. Então, ao invés de ir fazer defesa da população na justiça, ele assina um documento com uma autoridade pública, com um promotor público, para que a população seja obrigada a pagar um aumento na sua conta, senhores.
Resumo de tudo isso é que o diretor Kival Pareira conseguiu ganhar, no início do ano, uma nova convocação na Câmara. Será o primeiro convocado em 2015. Vamos convocá-lo novamente para vir à Câmara. Início do período ordinário, em março, quando abre os trabalhos, o diretor Kival Pareira será o primeiro convocado a dar explicações à população de Bagé. E aí, nesta ocasião, Teixeira, nós vamos falar do TAC, vamos falar do reajuste da água, vamos falar do fedor que é a água, do mau cheiro que é a água, vamos falar da barragem que ele não quer falar, mas eles vão lá fazer foto. Eles não podem falar aqui sobre a barragem, mas vão lá fazer foto, registrar foto lá para botar no jornal. Nós vamos convocá-lo aqui porque ele vai ter que prestar esclarecimentos. Sem dúvida nenhuma, o pior diretor da história dessa autarquia, da história, conseguiu uma proeza, uma façanha para todos nós. O diretor Pareira não fez 2 barragens. Muito obrigado.